Oi, 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 oi! A paz do Senhor, crianças! Glória a Deus por mais essa oportunidade, né, que o Senhor nos concede de estarmos aqui para contarmos mais uma história bíblica. E é um privilégio muito grande, principalmente nesse mês, que é um mês muito especial. Nesse mês nós comemoramos o Dia das Crianças, isso mesmo. Isso mostra o quanto vocês são especiais, não só para a sociedade, não, mas principalmente para o reino de Deus. E a historinha de hoje, olha só, presta atenção. Eu vou contar uma historinha de uma criança. Sim, a criança mais importante que já existiu aqui na Terra. Essa criança nasceu com uma missão, a missão de salvar o mundo. Vocês querem saber quem é essa criança? Então vamos descobrir. Quando a humanidade caiu, Deus, o nosso Criador, Ele planejou um lindo plano de salvação para a humanidade. E lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós encontramos a primeira promessa do Salvador do mundo. O tempo foi se passando, outras profecias surgiram a respeito do Salvador. E lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz que uma virgem, uma moça, iria dar à luz, iria gerar em seu ventre um bebê. E ela iria dar à luz. E o seu nome, o nome do bebê seria Emanuel, que significa Deus conosco. Depois de algum tempo, sabe o que aconteceu? Essa profecia se cumpriu. Glória a Deus! A profecia se cumpriu. E a Bíblia diz que lá em Nazaré existia uma mocinha. O nome dela era Maria. E também existia um rapaz que se chamava José. Eles estavam noivos, eles iam se casar. Mas aconteceu um milagre. Na verdade, um grande milagre. Sabe o que foi? Maria ficou grávida. Mas como se ela ainda não tinha casado? Ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Que coisa linda, um verdadeiro milagre. E crianças, quando José soube, ele tentou deixar Maria secretamente, porque ele era um homem muito justo e não queria envergonhá-la. Mas sabe o que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu a José e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança que está dentro do ventre dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados. E sabe o que José fez? Ele obedeceu à voz do anjo e casou-se com Maria. E aí, naqueles dias, surgiu uma ordem. O governador lá daquela época disse que era para todos os povos irem para a cidade onde eles nasceram, e porque eles precisariam se registrar para contar ao povo. E José, ele foi, né? Ele foi para Belém da Judeia se registrar. E também levou Maria. Mas vocês não sabem o que aconteceu, crianças. Ao chegarem lá em Belém da Judeia, Jesus estava vindo ao mundo. Estava perto de nascer. E
José foi procurar nas hospedarias e procurou, mas não havia lugar para o menino Jesus nascer. Então, de repente, José acha um lugarzinho. Ele acha um estábulo. E ali o nenenzinho nasceu. A mãezinha dele, Maria, pegou o pano, enrolou o bebezinho e colocou ele numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? Era um lugar onde os animais comiam, onde se colocava a comida dos animais. E assim o Salvador nasceu, num estábulo. Alguns pastores, eles estavam lá no campo, tomando conta dos seus rebanhos. Quando de repente apareceu um anjo. E a luz gloriosa do Senhor estava em cima deles. Eles ficaram com muito medo. Muito medo. Mas o anjo do Senhor disse: não tenham medo. Estou trazendo boas notícias de grande alegria para todos. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! No mesmo instante, apareceu junto ao anjo um montão de anjos, vários anjos. E sabe o que eles fizeram? Eles cantavam hinos de louvor a Deus. Quando os anjos eles voltaram para o céu, os pastores eles foram até Belém e lá encontraram Maria, José e o bebê Jesus que estava na manjedoura. Os pastores ficaram muito felizes e eles voltaram glorificando a Deus. E olha só, eles anunciaram a grande notícia, a maior notícia do mundo: o Salvador nasceu. 8 dias depois, quando Jesus já estava com 8 dias de nascido, ele foi circuncidado. A circuncisão era uma aliança dos judeus com Deus, certo? E aí, o nome do bebê só poderia ser dado na circuncisão, depois de 8 dias que tivesse nascido. E Jesus, ele foi circuncidado e recebeu o nome, né? Jesus, que assim o anjo tinha anunciado, antes mesmo dele nascer. Depois de algum tempo, Maria e José levaram Jesus. Sabe para onde? Para o templo. Para que ele fosse apresentado ao Senhor. Porque o primeiro filho, ele era apresentado ao Senhor. Ele era consagrado ao Senhor. E o menino Jesus, o bebê Jesus, ele foi apresentado no templo. Jesus, crianças, nasceu numa época em que reinava um homem malvado. Sabe como era o nome dele? O rei Herodes. E aí, quando os sábios, eles, que são da terra do Oriente, quando eles viram a estrela, né, eles foram até Jerusalém e perguntaram assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E ao ouvir isso, Herodes e o povo, eles ficaram preocupados. E o rei reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde nasceria o Cristo. E eles disseram. Aí Herodes foi até os sábios e disse assim: quando vocês encontrarem o menino, voltem e me digam para que eu vá adorá-lo também. Vocês acham que esse rei malvado queria adorar Jesus? Nananina, não. Ele queria matar o menininho.
Após a conversa com o rei, os sábios, eles seguiram o caminho. E eles foram guiados pela estrela. Sim, e a estrela guiou os sábios até o local onde estava Jesus, Maria. Quando os sábios chegaram lá, eles se prostraram, crianças, e adoraram e deram presentes de um verdadeiro rei para Jesus. Sabe o que eles deram? Eles deram ouro, incenso e mirra. Mas quando chegou a hora deles irem embora, houve um sonho, dizendo que ele não era para eles voltarem para Herodes. E eles foram por outro caminho e não foram até Herodes. E depois disso, depois que os sábios partiram, sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu a José. Sim, o anjo disse: levanta-se, fuja para o Egito, com o menino e sua mãe, fique lá até que eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menininho para matá-lo. Crianças, naquela mesma noite, José, ele levou o menininho e sua mãe para o Egito. Mas quando Herodes soube que os sábios, eles tinham enganado ele ficou muito furioso. Muito furioso. E ele fez uma grande maldade. Sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou os soldados matarem todas as criancinhas, todos os menininhos de 2 aninhos para baixo. Que maldade, crianças. Esse rei era muito malvado. Ele fez isso porque ele pensava que Jesus iria tomar o seu reinado. E ele fez essa maldade, essa crueldade tão grande. E quando José soube que Herodes tinha morrido, eles foram para a cidade de Nazaré. José, Maria e o menino. E todos os anos, Maria e José, eles iam para uma festa chamada Festa da Páscoa, lá em Jerusalém. E quando Jesus já estava com 12 aninhos, sabe o que aconteceu? Maria e José levaram ele para essa festa. Depois que a festa acabou, que eles voltaram para casa, o menino ficou no templo, mas eles não perceberam que Jesus ficou lá no templo. E foram-se embora, né? Foram-se embora para Nazaré. E caminharam o dia todo. Mas quando eles perceberam que Jesus não estava entre eles, começou a procurar entre os amigos, entre os familiares, mas não encontraram Jesus. Então eles disseram: vamos voltar para Jerusalém para procurar Jesus lá. E eles voltaram. Chegando lá, crianças, foi 1 dia, 2 dias, 3 dias procurando Jesus, até que o encontraram. E sabe onde é que Jesus estava? No templo. Sim, ele estava no templo, ouvindo e fazendo perguntas aos doutores da lei. Um menininho no templo, fazendo pergunta, ensinando. Sim, todos os que ouviam ficavam admirados, mas ele é muito inteligente. Nossa, ele dá respostas muito inteligentes. Como é que um menininho de 12 anos faz tudo isso? E quando seus pais o viram, eles ficaram também admirados, né? A sua mãe chegou a ele e disse: filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos preocupados, procurando você. Mas Jesus respondeu dessa forma: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Mas eles não entenderam muito bem, né, o que Jesus tinha dito. Então Maria e José e Jesus
voltaram para Nazaré. Jesus, crianças, a Bíblia diz que ele continuou crescendo. Mas ele não crescia apenas de um tamanho. Ele crescia em obediência aos pais, como também em sabedoria, estatura no tamanho e na graça diante de Deus e também dos homens. Jesus era o filho mais velho de uma família grande. E seu pai era carpinteiro. E Jesus aprendeu a profissão do seu pai. Ele ajudou seu papai na carpintaria. É tanto que uma passagem diz: não é esse o filho do carpinteiro? É justamente por isso, porque Jesus aprendeu a profissão do papai dele. E é provável que quando José morreu, Jesus ficou responsável por sustentar sua mãe e irmãos. Que coisa linda! E sabe o que isso significa? Que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele cresceu como um ser humano normal. Jesus teve que aprender a andar, falar. Jesus teve que aprender a escrever, a ler, e entre outras coisas. O menino Jesus, como ser humano, ele cresceu em sabedoria. E eu e você devemos também crescer em sabedoria. E como é que a gente faz isso? A gente cresce em sabedoria quando andamos com Deus, quando obedecemos a sua palavra. E ele também cresceu fisicamente, assim como vocês, né? Vocês eram bem pequenininhos, agora já estão maiorzinhos e vão continuar crescendo. Ele cresceu mentalmente, ele se relacionou com outras pessoas, ele brincou, ele conversou, ele ensinou, ele escutou a palavra. Sim, a palavra de Deus. Mas tinha uma grande diferença de mim, de você, de todos nós. Sabe qual era a diferença de Jesus Cristo? Ele nunca pecou. Por que, tia Carla? Porque ele é o próprio Deus, santo, justo, fiel. E ele veio ao mundo com esse objetivo: salvar a humanidade. Jesus é maravilhoso e nos ensina coisas tão lindas. Precisamos ser parecidos com ele, crianças, para herdarmos o céu. Filhos obedientes. Jesus era obediente, trabalhador, que amava a palavra de Deus, que amava estar na casa de Deus, no templo. Sim, precisamos ser semelhantes, parecidos com Jesus. E mesmo quando vocês, crescerem e ficarem adultos, continuarem fiéis a Deus em todo o tempo. A criança Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele sofreu muitas perseguições, não foi? Herodes tentou matar, perseguiu. Mas, crianças, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele veio ao mundo com o propósito: salvar a mim, salvar a você. Deus tem um plano na sua vida. E Ele quer que você cresça e obedeça suas palavras e ande no seu caminho em temor e obediência a Ele. Crianças, agora vocês sabem, né? Que Jesus, Ele também foi uma criança. Ele também foi um bebezinho. Ele nasceu como vocês. Ele tomou leitinho. Ele aprendeu a andar. Ele aprendeu a falar. E Ele entende vocês, porque Ele veio ao mundo, não foi morrer só pelos adultos. Ele veio ao mundo morrer por toda a humanidade e pelas criancinhas também. Vocês são muito importantes para Deus.
Jesus ama cada um de vocês. Vocês são especiais. Vocês são bênção. Porque as crianças também fazem parte do plano de Deus. Agora nós iremos fazer uma oração por cada criancinha, mas a gente vai fazer diferente. Você não vai repetir o que a tia vai falar, não. Você vai fazer sua oração para Deus, porque Ele também foi uma criança, Jesus, e Ele também orou. E você também pode orar. Você pode falar para Deus todos os seus sentimentos, tudo o que você tiver para falar para Ele, que Ele vai ouvir. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar pelas criancinhas da África, pelas criancinhas do Brasil, pelas criancinhas do México, de Portugal, do mundo inteiro, que elas possam se sentir amadas e entender que o plano perfeito de Deus também é para elas. Feche os seus olhinhos e oremos. Papai do céu, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é doce, que é luz, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Senhor, tu és maravilhoso. Hoje nós aprendemos, Senhor, que Jesus veio ao mundo como criança, uma criança exemplo, que todos nós devemos seguir. Deus, nós pedimos uma oração especial, Senhor, por todas as criancinhas do mundo inteiro, que elas te conheçam, que elas recebam a ti, Jesus, como Salvador, que elas possam, Senhor, ser alcançadas por esse amor, o maior amor do mundo, que neste momento o Senhor possa trazer alegria, trazer paz aos lares, às famílias, e que em nome de Jesus possamos ver lindos frutos através desta mensagem. Que toda a honra e glória e louvor seja dada ao Salvador do mundo, que também foi criança. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês mais e mais e mais. Tchau.